E aí, tranquilo? Beleza? Hoje o vídeo é pra você que tá naquela fase obcecada, naquela fase, naquele período em que você tá, tipo assim, só pensa numa coisa, só quer fazer uma coisa, só foca naquela coisa. E eu tô aqui pra não te brecar, eu não quero te convencer a parar, mas eu quero te ensinar a fazer isso de um jeito sustentável, porque a obsessão, ela tem prazo de validade, e você tem que usar esse prazo de validade assim, você tem que usar de uma maneira muito inteligente. Porque primeiro de tudo, né? Obsessão ela é diferente de empolgação. E talvez você já saiba disso, né? Talvez você tenha plena consciência de que você pode assim acabar ficando empolgado com o projeto, passando ali 3, 4, 5 horas por dia naquele projeto, só pensa nisso. Às vezes você já trampou, você já estudou, já voltou da faculdade, você só pensa naquele projeto. Beleza. Primeiro de tudo, eu imagino que esse projeto já tenha ido para a prática, se você está nesse nível de obsessão. Se não, aí você está sendo fraco, porque você tem que levar o projeto para a prática, pô. Sem estar na prática não vale absolutamente nada. Agora sim, para mim é fato, para mim não, né? É consenso na neurociência de que o cérebro humano ele é muito bom em lidar com picos de estresse. Então, quando o assunto é um pico de estresse, só um pouquinho. Ué, tá bom. Quando o assunto é um pico de estresse, você discutir com o teu vizinho, você tretar com alguém, você cair pro pau, você brigar, essas coisas, o teu cérebro é muito bom em lidar. Ele consegue lidar com uma certa maestria porque ele foi projetado para isso. Ele foi projetado para lidar com aquele estresse que começa e de alguma forma ele acaba depois. O problema é que a evolução da vida cotidiana, ela trouxe pra gente vários estresses que a gente chama de estresses crônicos, que são estresses duradouros. E a obsessão, quando você entra no modo caverna, o estresse crônico é o que reina. Você está basicamente falando não para pessoas, você está falando não para compromissos. Eu tô nesse momento agora, eu tô no modo caverna. Eu falei não, pô, me chamaram para ir andar de jet ski, andar de lancha, ficar de boa. Imagina você ficar 3 dias ali de férias num paraíso. Poderia ter feito isso tudo e ter feito de graça ainda, tava indo como convidado. Só que eu tive que falar que não. Por quê? Porque eu tô no modo obsessão, eu tô no modo onde eu preciso focar naquilo que eu preciso fazer. E se é nesse modo que eu tô, é assim que eu tô, é isso que eu tô sentindo que eu tenho que fazer, por quê? Porque eu decidi, tomei uma decisão, assumi um compromisso e a partir de agora eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para executar esse compromisso da melhor maneira possível. A partir desse momento, eu não sabia que eu ia ser convidado, mas eu não sou o cara que vai olhar, isso aí tá no vídeo 14, onde eu explico esse desafio que eu fiz. Eu não vou ser o cara que vai olhar para a pessoa com quem eu me comprometi e falar: "Não, então eu fiz o trabalho pela metade. Eu fiz o trabalho mal feito. Eu sei que eu tinha que fazer aquilo que X, Y e Z, mas eu fui lá e fiz metade. Não, eu falei que ia fazer 50, é 50. E eu só paro quando minha voz falhar, quando eu não conseguir falar. E se pá, eu ainda faço o vídeo em Libras. Porque muitas das vezes o que a gente mais precisa é se provar. O que você mais precisa é pôr o teu nome na lista e ir até o final. Às vezes é isso que a vida tá pedindo de você. E é engraçado porque eu sempre falo que a realidade se impõe com você, né? E talvez você acredite em Deus, talvez você não acredite, talvez você acredite na vida, no universo, em qualquer coisa, mas a partir do momento que você acredita em algo, que tem algo maior que você acredita também que essa coisa pode te testar. Essa coisa pode te pôr num contexto para ver, mano, vamos ver se é isso mesmo ali que ele acredita. É interessante porque uma vez eu ouvi de um católico o seguinte: eu pedi para Deus para que eu fosse mais disciplinado. Eu só esqueci que a disciplina é sobre você fazer o que tem que ser feito até na adversidade. Resultado, eu tô fazendo um lançamento com a coluna travada. E o cara fez o lançamento inteiro assim, ó. Tipo, sem fazer isso aqui, sem fazer isso aqui, porque a coluna dele tava travada, ele saiu do lançamento e foi pro hospital. Seria muito fácil pra ele falar, gente, eu tô com a coluna travada. Eu seria o cara que tá assistindo e diria, compreensível, compreensível. Não consigo olhar pra esse cara e dizer que ele é um bosta por ele ter não vou dizer desistido, mas vai, por ele ter arregado ali. Porque é um motivo digno pra se arregar. Tô com a coluna travada, pô. Não consigo mexer a porcaria da coluna. Simplesmente a minha cervical, a minha espinha, a parte mais importante do meu corpo. Sem ela eu não movo nada. Tô preocupado. Não foi o que ele fez. E pelo que eu entendi, ele já tinha tido. Claro, né, que nesse contexto o cara já tinha tido experiência. A coluna dele tinha travado outras vezes. E ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer mesmo assim. Então ele estava meio que preparado para aquilo. Só que ainda assim é muito interessante. E em muitos contextos, você vai ser desafiado nesse nível.
mas eu tô aqui pra falar com os malucos, tá ligado? Isso aqui é papo de doido, é papo de maluco, é papo de falar com o cara que não tá nem aí, é papo de falar com o cara que seria esse maluco da coluna travada, é papo de falar com o cara que não iria nesse rolê. Eu não tô de forma alguma nivelando, falando que é a mesma coisa, a coluna travada com o não ir pra esse rolê. Eu só tô dando um exemplo de um sacrifício que eu fiz, de algo que eu poderia perfeitamente estar fazendo e seria, talvez em algum contexto, com o cara com quem eu me comprometi, eu tenho certeza que ele entenderia. Até porque ele não começou a produzir cortes ainda, justamente porque ele está testando, um, dois, beleza, agora tá funcionando. Como é que eu faço pra carregar isso aqui? Ah, já entendi como é que faz. Então, assim, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Em muitos contextos, a realidade ela vai se impor contra você e ela vai exigir algo de você. Ela vai exigir que você se dedique, ela vai exigir que você exclua uma pessoa da tua lista de contatos ou de amigos. Só deixa eu verificar aqui se tá gravando, porque eu não quero perder um vídeo. Eu perdi um vídeo de meia hora, eu tive que gravar. Imagina se levar uma hora pra gravar um vídeo. Pronto, tá gravando. Então, assim, a realidade vai se impor contra você. E você, nesse momento de obsessão, vai ter que se impor contra ela de volta. Só que, se você fica nessa neurose de sempre se impor contra a realidade, sempre se impor, você não está colocando aquele pico de estresse. Você está colocando um estresse crônico. Você está estabelecendo sobre você um nível de estresse mais alto do que você aguenta, propositalmente, para gerar evolução. Só que você está fazendo isso de uma forma longitudinal. Você está fazendo isso no longo prazo. E a partir do momento que você faz isso no longo prazo, começa-se a o teu desempenho vai começar a cair, a tua impulsividade vai começar a aumentar, e a hora que você ceder para qualquer um dos vícios ou problemas que você abdicou, não vamos nem chamar de problema, vai. Vamos dizer que você abdicou algo que você via a tua namorada 3 vezes por semana, agora você só vai ver uma. Irmão, faz parte do processo. Você objetivamente disse para ela isso, então ótimo. Só que tem um porém. Essa obsessão, ela precisa ter um prazo de validade, porque os teus objetivos, eles não podem ter prazo de validade. Os seus objetivos, o objetivo central é: eu quero vencer. O que é vencer para mim? Eu vou definir isso e eu vou correr atrás disso a minha vida inteira, se for preciso. O objetivo ele não tem prazo de validade. O objetivo ele não tem uma data para acabar. Porque o objetivo é teu sonho, irmão. O objetivo é o que você acredita. O meu objetivo pessoal, e é por isso que eu fundei a Academia Polímatas, é justamente ter vários hobbies, várias habilidades ao longo da minha vida e ser um cara que consegue ser generalista em muitas coisas e ao mesmo tempo consegue ser especialista em três, quatro, talvez cinco coisas, mas ser muito bom nessas coisas. Ser, tipo assim, muito fora da curva nessas coisas. Ser o 1% dessas três ou quatro habilidades, enquanto tem mais 30, 40 habilidades. Então, por exemplo, eu quero aprender a cozinhar, mas eu não quero ser um Masterchef, porque não é uma das minhas top 3 habilidades. Mas se eu começar a cozinhar e eu perceber que eu amo aquilo, então eu vou me tornar um Masterchef. Só que eu sou inteligente, eu não sou um idiota, eu não sou um macaco, eu não sou um orangotango ali que vai ficar na selva de boa comendo banana e vivendo uma vida medíocre. Não. Se você parar pra pensar, todo animal vive uma vida medíocre porque ele não tem inteligência, então ele não busca nada além daquilo. E se você prestar atenção, muitos seres humanos, eles são assim. Eles agem como um macaco age, ele é um macaco vivendo em sociedade. Ele pode muitas vezes ter até um bom emprego, até ganhar bem, mas mesmo assim ele age como um macaco. Ele se veste de terno, só que é um macaco de terno. Imagina, você lembra aquela vez que a gente começou a liberar aquelas fotos? É, caramba, era tipo umas. Cara, eram umas fotos específicas que valiam dinheiro. Eu esqueci o nome agora. E aí todo mundo tava falando que aquilo lá era nova economia, e daí todo mundo tava comprando aquelas fotos de macaco. Eram uns macacos vestidos de gente. Muita gente é isso, é um macaco vestido de gente. O cara não tem raciocínio para o horizonte de conhecimento dele não permite que ele enxergue um palmo de distância dele. Então ele sabe o que ele vai fazer amanhã, ele sabe que ele vai ter que fazer o que o chefe dele mandar, mas ele nunca se questionou como é que eu faço para sair daqui. E é muito interessante quando vocês encontram um macaco, tá ligado? Porque você olha assim, e pelo amor de Deus, não pense que eu tô falando macaco do cunho racial. Eu tô falando da espécie, porque a partir do momento que o ser humano veio de um ser vivo que era muito semelhante ao macaco, mas tinha um gene específico, que é o gene que eu esqueci o nome do gene agora, mas é um gene que nós temos e que evoluiu. Eu tô basicamente falando que ele é um ser humano subdesenvolvido. Não tô falando pô, não vou nem forçar uma explicação aqui onde não cabe e não tem necessidade. Acredito que você entendeu.
Mas o que eu quero dizer é que, em muitos contextos, o cara ele tá ali e ele tá literalmente agindo com base na realidade como se ele fosse um animal. A única diferença é que ao invés de caçar, ele vai trabalhar. E no trabalho dele não tem intencionalidade nenhuma, ele não conhece ninguém, ele não visa fazer networking, ele tá ali, ó, naquele looping. Até que chega uma hora que você acorda. E aí, quando você acorda, você percebe que você tá no Brasil. E aqui, até o que era para ser fácil é difícil. Aqui, até na hora de você ter um bom emprego, muitas das vezes você ter um bom emprego significa você morar a 1 hora, 2 horas de ônibus do seu emprego. E aí, irmão, você percebe que você tem que ralar o dobro, o triplo, o quádruplo. Cara, nesse momento é natural que você queira ficar obcecado. Só que você não pode ficar obcecado falando assim, eu vou sair dessa condição em 2 anos. Não, eu vou sair dessa condição. Ponto. E não tem nada que aconteça que me faça tirar da cabeça que eu vou voltar a ser um NPC. Não tem nada. Não tem absolutamente nada que me faça acreditar que eu não vou conseguir. Por isso que eu falo que você não pode ter uma data nesse momento. Você pode até ter um parâmetro assim mental de tipo, poxa, pela lógica eu me formo na faculdade em tantos anos, então em tantos anos o meu trabalho vai mudar, e daí no meu trabalho eu tenho disponibilidade de home office ou não, então eu preciso produzir conteúdo ou não. Essas coisas, essas metas você tem que ter. O que eu tô falando é que eu não quero que você deixe de viver, você olhe e fale, eu não vou viver até não conseguir isso em tal data. Se eu não conseguir isso, então minha vida não valeu a pena. Porque senão você não viveu. Senão você ficou correndo e aí o teu ficar rico virou a nova corrida dos ratos. Por quê? Antes a gente falava que a corrida dos ratos era o cara CLT que funcionava verdade, era rato que eu tava buscando, se tem macaco. Lembra, sabe aquele meme de tipo, o ratinho ele entra, não era um meme, era um vídeo. Ele entra no ônibus, daí ele vai pro trabalho, daí do trabalho ele volta pra casa, daí é a mesma coisa, e aí isso vai virando um círculo, e daí substitui por uma roda de hamster. E aí mostra um roedor também, a diferença é que não é um rato, é um hamster, correndo ali na roda de hamster. E aí a galera fala, é isso que vai ser a tua vida. Cara, a vida de um rico que não sabe que é rico é a mesma coisa. Eu conheço, e aí entra muito no. Poxa, não posso especificar muito porque também eu não quero que a pessoa saiba que é ela. Mas eu conheço uma pessoa que é muito rica e nunca teve, tipo assim, literalmente não teve momentos de. É uma pessoa relativamente famosa ali, tá ligado? Então, tipo, tô tentando usar as palavras corretas. Não tem aquele momento com a família. Não tem aquele momento de tipo, poxa, agora eu estou aqui com a galera que eu amo e vou trocar uma ideia. Em contrapartida, eu conheci pessoas muito ricas, absurdamente bem-sucedidas, inclusive muitas delas me chamaram para ir junto num rolê que eles iam ter que ele ia ter com a família dele, e tipo assim, ali eu vi um cara que era rico de verdade e não na perspectiva material, mas na perspectiva material, na perspectiva emocional e na perspectiva espiritual. Então esse cara, ele passou a ser minha referência porque foi um momento que eu olhei e falei: "Peraí, pô, por que que eu tenho essa mentalidade, essa crença de que o rico não tem vida, porque ele tem que trabalhar para o dinheiro o tempo todo, sendo que esse cara aqui é muito bem estabelecido em vários polos diferentes, tem várias habilidades diferentes, toca música, se comunica extremamente bem, é bom de matemática, o cara é uma pessoa bacana, tem muita história de vida para compartilhar. Então, por que que tem esse cara e a maior parte das pessoas se baseia nesse cara que é a minoria? Porque a maior parte das pessoas que tem dinheiro, que eu conheço, são pessoas altamente sociáveis, são pessoas que curtem muito a vida que elas construíram. Só que, aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no polo de que essas pessoas, elas não deixaram de viver para chegar lá. Muitos deles tiveram relacionamentos que não deram certo até encontrar a pessoa que deu certo e se casaram. Muitos deles tiveram momentos de desenvolver uma habilidade ou outra, uma habilidade nova, como por exemplo tocar violão. A maioria toca violão, não sei o que, que tem no violão, acho que é porque é um instrumento muito acessível. Mas começa a tocar violão. A maioria deles, em algum momento da vida, fez uma faculdade. E alguns até não objetivamente trabalham com o que a faculdade fez, mas não trabalham na área que a faculdade estipulou eles como dignos, mas trabalham utilizando o que a faculdade os ensinou. Então, a partir do momento que você olha aí para isso, você se pergunta: será que eu preciso dessa obsessão? E a resposta é sim.
Precisa. Porque eles também tiveram a fase de obsessão. Só que com eles eu aprendi que, mano, você vai ter um período de obsessão e volume, e você vai ter o período onde você não é obcecado em volume. Ou senão você vai ter um período de obsessão e volume um pouco maior, e aí no período que você poderia estar aproveitando a vida, você vai estar cuidando da sua saúde mental. Porque você deixou de viver relacionamentos e agora você não você sente que tá velho demais para viver um. E aí, ou você vai virar aquele velho doente, doente mental, que quer a novinha da lancha, ou você vai virar. E aí, desculpa falar isso, é um pouco pesado, mas é a realidade. O tempo joga muito contra a mulher nesse quesito. Ou você vai virar aquela mulher solitária, quarentona, que tá ali sozinha numa lancha. Porque os quarentões altamente bem-sucedidos ou vão ser doentes que querem a novinha da lancha, ou vão ser aqueles caras que conseguiram consolidar um relacionamento antes. Eu não tô falando, então. Ai, Júlio, então você tá falando que eu tenho que largar tudo pra focar no relacionamento? Não, eu tô falando que você tem que usar a obsessão do jeito certo e que ela tem prazo e validade. Então, estipula um prazo. Fala pra tua namorada, fala pros teus amigos, fala pras pessoas ao seu redor: olha, nesses dias aqui, não contem comigo. Eu vou estar dando a vida pra, pô, conseguir aquilo que eu quero. Faz parte do meu sonho isso aqui. Então, nesses 6 meses, eu vou estar muito obcecado. Nesses 6 meses ainda é um bom tempo, viu? É um bom tempo. Eu passei o período do vestibular em 2025, foi o ano que eu passei em medicina. Eu fiquei. É o ano que a gente tá agora, inclusive, né? É porque eu tô agendando todos os vídeos. Se você ver o vídeo 14, você vai entender. Mas em 2024, 2025, perdão, eu comecei os 3 primeiros meses extremamente mal. Eu comecei até 28 de fevereiro, eu não tinha estudado nada, nem um dia. Quando deu 1 de março, janeiro, março, 1 de março, eu falei, agora é hora de ficar obcecado. Passei março, abril, maio, extremamente obcecado. Eu só estudava. Irmão, eu estudava, comia, estudava, comia, estudava, comia, estudava, comia. Chegou março, eu falei, tá bom, tá na hora de. Inclusive, eu não treinava luta, eu treinava corrida e calistenia só porque assim eu podia treinar no horário que eu quisesse. A partir disso, eu falei, beleza, agora eu tô chegando no meu limite. Eu não consigo mais focar tanto, eu não consigo, eu me esforço, mas o esforço ele não rende, tá ligado? Eu tô tentando estudar até tarde, eu desregulei meu sono, eu emagreci, eu perdi peso, eu não tô saudável. Tranquilo. Parei o sprint por um mês e falei: a minha meta para esse mês é correr uma meia maratona. Eu já estava correndo há um tempo, né? Mas é correr uma meia maratona em menos de 2 horas. Resultado: comecei a alternar. Eu estudava, eu fui do cara que estudava 8 horas por dia pro cara que estudava 3, 2 horas. E o resto do tempo eu tava correndo, eu tava comendo, eu tava vendo uma série, eu tava relaxando. Nesse período, o meu estresse diminuiu e a minha performance nos simulados aumentou. E eu, pô, continuei ralando. Eu não parei de estudar. Eu não parei de fazer as coisas. A diferença é que eu elevei o meu pico de estresse, eu normalizei ele aqui e agora ele tá aqui, ó. Eu tô jogando abaixo do meu potencial, mas não é porque eu tô preguiçoso. É porque nesse mês eu quero que meu cérebro se regenere. Então, beleza. Corri a meia maratona, bati a meta. Agora, mano, pau na máquina de novo, filho. Já avisa as pessoas, já falei, ó, vou sumir pra caramba, não vou estar aqui na maior parte do tempo, vou estar estudando, tava ali a milhão, estudei, mano, estudei igual louco, inclusive o meu mentor fala que nesses 2 meses, depois da minha maratona, eu ganhei meu ano, porque foi o período em que eu mais me dediquei, foi o período em que eu mais fiz simulados, foi o período em que eu mais trabalhei, por quê? Porque o teu cérebro tem aquele sprint de tamo voltando, pô. Só que você nunca parou. Só que como você aumentou o nível de dor que aquela tarefa exigia de você, o teu cérebro tem a sensação de que você tá voltando. Deu ali uns 3, 4 meses, eu comecei a focar em outra coisa. Se eu não me engano, eu comecei a focar no jogo que eu jogava. E aí eu peguei o top 5% do ranking. Eu queria pegar o top 4%, esse era o meu objetivo. Eu não consegui. Infelizmente, nesse objetivo ali eu falhei, mas eu já me sinto muito bem por saber que eu sou melhor do que 95. Fui melhor, não sou mais porque não jogo mais aquele jogo. Eu sou muito impulsivo, então para mim é perigoso deixar um jogo instalado e ter a possibilidade de jogar ele a hora que eu quiser. Eu não confio, eu confio no meu autocontrole, mas eu sei que o autocontrole é limitado. E por entender de neurociência e saber que o autocontrole é limitado, eu prefiro não gastar ele para não jogar um jogo. Eu prefiro não gastar ele numa alimentação que eu não quero fazer. Eu prefiro, entendeu? Guardar meu autocontrole. Então, assim, excluí o jogo. Mas naquele período ali, estava sendo instruído por um amigo meu que está no top 1% daquele jogo. Na verdade, ele está no top 0,5% daquele jogo. Ele é muito bom. Fui sendo instruído,
peguei top 5% naquele jogo. A hora que eu percebi que eu já tava passando do ponto, pô, isso aqui era o objetivo era descansar. Eu peguei e cortei. Cortei completamente, parei de jogar o jogo, deu ali me dei ali um tempinho para jogar, peguei os 5%, não consegui o resto, não consegui, vou voltar, vou voltar. E aí o que que eu fiz? Eu coloquei, nesse período eu já tava com a rotina de luta, no período da noite, porque era 5 horas por semana, 1 hora por dia ali, não era muito, e eu percebi que não atrapalhava meus estudos, então eu mantive e continuei, mano, torando o pau no vestibular, tá ligado? Torando o pau, chegou uma hora que eu percebi de novo entrar no meu limite. O que eu fiz? Comecei a me preparar para uma competição de boxe. Veio a oportunidade da competição de boxe até mim, me preparei, ganhei o campeonato. Depois eu voltei no sprint, na obsessão. E aí eu cometi um erro. Depois de ter feito tudo isso e ter percebido, aprendido com o meu corpo os sinais que ele dava, que eu preciso de picos e platôs, eu cometi o erro de 1 semana antes do vestibular ficar a milhão. Resultado, cheguei naquele vestibular em específico e eu performei mal. Só que tem um porém, eu já tinha passado em 5. Então a pressão que eu tava naquele vestibular era muito menor. Nem saiu o resultado ainda, o resultado vai sair só em janeiro. Então vocês vão saber, talvez, ou não, não sei. Mas eu gravei um vídeo já pra galera do 16 de janeiro. Esse vídeo já saiu há um tempo. Se você foi um cara que falhou no vestibular, eu quero que você vá lá assistir esse vídeo. E se você tá com medo de falhar no vestibular esse ano, vai assistir aquele vídeo também. É muito relevante. É o vídeo que saiu 16 de janeiro, que é Enem 2026, um vídeo aos que falharam. Eu falo sobre como é fazer Enem sendo de escola pública, beleza? Então, assim, o método aqui é período de foco, considerado uma fase, pausa. Quanto que é esse período? Depende de quanto você aguenta. Então, e outra coisa importante, né? Depende de quanto você aguenta, mas o papo aqui não é para você parar quando você quer. É para você parar quando você pode. E essa frase, ela tem que estar ecoando na tua cabeça antes de você tomar a decisão. Não é eu paro quando eu quero. É eu paro quando eu posso. É descansar se der. Porque se o teu objetivo exige que você seja obcecado, se o teu objetivo é um ITA da vida, irmão, não é eu vou parar para descansar quando eu quiser descansar. Eu vou parar quando eu puder. Só que, claro, você tem que conhecer o teu corpo. E aí, se possível, mano, você não quer ter um burnout no ano que você tá estudando pro ITA. Porque se você tiver esse burnout, você não vai fazer a prova, pela lógica, você não vai passar. Então você vai estar se atrapalhando. Ou seja, tecnicamente, isso faz parte é uma necessidade básica que você tem. É você ter esse momento de obsessão, onde você só pensa nisso, você foca nisso 24 horas por dia, 7 dias por semana. De segunda a segunda você tá focado nisso, mas você sabe que lá na frente você vai pausar. E esse lá na frente pode ser daqui a 3 meses. A partir do momento que você pausar, irmão, você vai comemorar de alguma forma. Vai encontrar o teu jeito, porque você merece se dar o benefício. Auto-reforço faz parte da construção de uma autoestima. Você tem que estar se elogiando constantemente pela rotina que você está tendo, porque o pico de estresse, quando ele se torna constante, ele vai fazer você ter alguns pensamentos meio autodepreciativos, e esses pensamentos autodepreciativos tendem a te convencer a parar e não querer mais fazer. É muito comum isso acontecer com a maior parte das pessoas. Existem pessoas que se sentem mais motivadas frente a esses pensamentos, mas essas pessoas são minoria. Então, você vai estar se elogiando e você vai aplicar o que a gente chama na psicologia de auto-reforço positivo. Você vai adicionar um elogio, você vai adicionar uma comemoração no final dessa jornada e vai se dar um tempo. Vai se dar um mês, vai se dar 2 semanas, o tempo que você precisar. Mas depois, irmão, a partir do momento que acabou, você volta para a obsessão e você vai ficar assim, ó, pico, platô, pico, platô. Por que não só pico, 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 pico? Porque o teu cérebro não aguenta. Só que você vai perceber uma coisa. O primeiro pico durou 3 semanas. Aí você parou, descansou uma. O segundo pico também durou 3 semanas, porque você não sabia do teu limite. Aí quando você descansou meia semana. Você não precisou de tanto. O terceiro pico durou um mês. E isso, claro, eu tô falando pros iniciantes. Tem gente que já consegue agora meter um mês de obsessão. Então ele já mete um mês ali, tranquilo, e tira meia semana para descansar, 1 semana, e depois volta. Se você quiser, e é o que eu recomendo, inclusive, eu recomendo o jogo da consistência, que é o quê? Eu vou jogar
consistentemente obcecado por 3 meses, e por 1 mês eu vou jogar o básico. Então, eu vou chegar aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, eu vou fazer tudo no meu trampo. Tudo que tiver pra fazer eu faço. Pego todos os projetos, trabalho pra caramba, trabalho um pouco mais, vou além das horas que me pedem, me solicitam. A partir do momento que eu percebi que o meu cérebro tá no limite, eu comunico com o meu chefe. Eu falo. Na verdade, às vezes nem precisa comunicar, é só você se posicionar normalmente a respeito daquilo que você pode ou não fazer. E aí, por 1 mês, eu vou começar a sair na hora. Não é sair antes da hora, não. É sair na hora, é fazer o mínimo que uma pessoa faz. Fazer tudo bem feito, mas fazer o mínimo. Começo a sair na hora, começo a acordar. Antes eu acordava 2 horas mais cedo para estudar, eu começo a acordar 1 hora mais cedo para estudar por 1 hora. Só que você não para. Sob hipótese alguma você pode parar, porque parar e voltar é dar um passo para trás. Esse pico aqui, ó, é eu não andar para frente, é eu não dar um passo para frente, só porque eu preciso que o meu organismo se acostume. E aí tem a terceira alternativa, que é você ser um cara obcecado pelo teu sucesso, mas não tanto ao ponto de você colocar esses picos. Eu pessoalmente não gosto dessa opção. Eu gosto da ideia de você fazer sacrifícios, eu gosto da ideia, até porque eu nunca conheci ninguém que nunca teve esse pico de produtividade. E às vezes, irmão, o que você vai precisar vai durar 1 ano de obsessão, vai durar 2, vai durar 3. E às vezes o que você construir nesses 3 anos vai ser o suficiente para você passar uma vida inteira. Não que você vai se aposentar em 3 anos, eu não acredito que isso seja possível, mas vai fazer com que você colha alguns frutos muito rápido e você nem vai se dar conta. Então, quando você aliviar a pressão, você vai começar a colher aquilo que você plantou nos 3 anos que você estava ralando a milhão. O que eu não quero que esse vídeo pareça? Eu não quero que esse vídeo pareça uma, um incentivo à inconsistência. Eu não quero que você olhe para esse vídeo como uma justificativa para começar e parar, começar e parar. Eu quero que você olhe para esse vídeo como uma justificativa para você começar, dar tudo de si, continuar dando tudo de si, e quando você precisar parar, você não parar, você só desacelerar. Foi isso que eu fiz, isso me tornou brutalmente consistente, e claro, isso não pode acontecer, eu falei ali do exemplo da semana, né, mas a semana, o pico semanal, a obsessão semanal, ela é só para aquele cara que está começando mesmo, para aquele cara que é iniciante. Aquele cara que nunca criou um projeto grande, aquele cara que nunca articulou bons projetos. A maioria de vocês, eu tenho certeza absoluta, que aguenta no mínimo ali uns 3 meses. Um trimestre, um semestre, vocês aguentam. Então, assim, não vem com esse papo de frouxo, de querer pegar muito leve com você mesmo, não tenha pena de você mesmo. Se precisar, dorme um pouco menos, não precisa dormir 5 horas, 4 horas, 3 horas por noite, mas, poxa, dorme um pouco menos e faz o que você tiver que fazer. No final, é o caminho que você escolheu. Então, cabe a você aí estar lidando com ele da melhor maneira possível, fechou? Se você quer esses papos de uma forma mais metódica e compreensível, ô caramba. Se você quer, se você quer esse conteúdo de uma maneira mais metódica e compreensível, será um prazer ter você ali na Academia Polímatas. Os Polímatas são os que financiam esse projeto e vai ser um prazer imenso ter você lá conosco. Lembra sempre, não desacelera, mas não para. Desacelera, mas não para. Lembra dessa frase. Não importa quão cansado você esteja, desacelera, mas não para. Teve um dia aí que a minha voz estava doendo pra caramba e eu não estava conseguindo, e eu para ajudar eu tava com uma dor de barriga absurda. Então de pouco em pouco eu ia pro banheiro. Resultado, eu gravei 2 vídeos. Júlio, mas pela média ali você deveria estar gravando uns 7 por dia para dar certo. Pois é, mas eu tava morto, tava cansado, eu tava com algum tipo de virose. O que que eu fiz? Eu tomei o meu remédio e fui dormir. Quando eu acordei, eu já tava melhor. E no outro dia eu fui lá e gravei trocentos vídeos. Compensei o dia ruim. Mas no dia ruim, eu fiz mais do que zero. Eu já fiz alguma coisa. Então, assim, se você fizer um pouquinho a mais todo dia, pode parecer que não. Mas no longo prazo, como a curva de crescimento é exponencial, ou seja, tudo que já aconteceu impacta diretamente no que vai acontecer, um dia valendo zero, é simples. Você quer tirar quer tirar a prova aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou tirar nota 3 em um dia, nota 0 em outro dia e nota 3 no outro dia. Veja bem, 3, 0 e 3.
Resultado, a média que eu tenho é 2. Aí agora eu pego nota 3, 3, 3. Resultado, a média que eu tenho é 3. Pô, Júlio, mas só aumentou 1. Só aumentou 1, irmão. É 50% a mais. É 1,5 a mais. Você tirou 1,5 a mais, 1,5 vezes o que você tirou anteriormente a mais. Caso você não tenha percebido, de 2 para 3, precisa ter um aumento de 50%. Você tem noção de que se você só mantivesse o que você já fazia no teu basal, você teria um aumento de 50%? Então, assim, isso eu acho muito relevante, porque às vezes a gente não percebe essas coisas. Às vezes a gente não percebe que, tipo, cara, o impacto que um dia na nossa rotina tem no nosso ano, um número zero, velho. O número zero é só. Se você já zerou alguma prova na faculdade, você sabe o quanto essa desgraça te incomoda e impacta você. Você não consegue mais dormir direito porque você sabe que você tem que compensar esse zero e compensar um zero é muito mais difícil do que tirar um 4. Então, sob hipótese alguma, desacelere. Caramba, de novo, sob hipótese alguma, desista, sob hipótese alguma, pare. Mas apenas desacelere. Valeu? É nóis e até o próximo vídeo.